Professor Roger, a palavra está com o senhor. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, Ulisses. Boa noite, professora Deodete. É um prazer, né, nós estarmos aqui hoje, poder estar convivendo à distância, né, com vocês, de tão longe, né, nós estamos aqui, a professora Deodete me perguntando se estava muito frio aqui na região. Hoje nós estamos com um dia chuvoso aqui, em torno de 16, 17 graus, que para nós aqui não é muito frio, né, mas em relação à região de vocês já é uma diferença bem considerável de temperatura, né. Então, eu sou muito grato por esse momento, por poder estar junto com vocês, e também quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao professor Eduardo Meirelles, que foi quem fez toda essa conexão, né, conosco aí, com esses dois estados aí tão longevos, né, e também a professora Charline, né, da diretoria de comunicação aí da Unitins. Então, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar com vocês hoje. Bom, falar do tempo, né, o tempo é uma coisa bem complexa na vida do ser humano, e talvez nos dias de hoje isso se torne mais complexo ainda, né. O que nós precisamos entender, e eu gostaria talvez de fazer essa abertura chamando esse conceito, é a gente entender o que é o tempo, né, e entender como que nós percebemos, como que nós vimos o tempo, né. O tempo, ele pode ser várias coisas, ele pode ser um valor, né, que é o que a maioria das pessoas utiliza o tempo como um valor, ele pode ser um indexador, né, ele pode ser uma dimensão, ou seja, no conceito das interações humanas, nós temos o tempo como uma dimensão, né, o espaço e tempo como dimensões da vida humana. Então, nesse contexto, a maioria das pessoas utiliza o tempo quando se trata de trabalho, quando se trata de estudos, quando se trata das nossas tarefas e atividades diárias, nós utilizamos o tempo, então, como um valor, né? E daí, talvez, chegando nesse conceito, a gente possa perceber por que as pessoas têm tanta dificuldade para lidar com isso. Porque, de uma certa forma, uma boa parte das pessoas, elas não têm muita noção, não têm muita clareza do que são os valores, do que são os seus valores, né? Então, é comum que a gente vá carregando o nosso dia a dia de tarefas, né, e muitas vezes não parando para pensar, para refletir sobre o significado dessas tarefas e sobre se essas tarefas têm um valor para a gente. Então, quando a professora Charline me convidou, eu digo, olha, eu gostaria de falar sobre o tempo, mas também trazer essa parte do que a gente chama do que a gente pode chamar de gestão do tempo, ou dos princípios da gestão do tempo, que é nós tocarmos nesse ponto, né, que provavelmente seja uma das dores mais profundas do ser humano, quando se fala em gerenciamento do tempo, que é a falta de equilíbrio. A gente vê o tempo como um valor, né, mas tem um conflito comum, que é uma sensação de que nós não estamos utilizando o nosso tempo fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, a sensação é, eu não consigo cuidar de todas as áreas da minha vida. Quanto mais eu corro para dar conta das coisas, mais desequilíbrio parece que eu tenho. E aí, a gente vendo o tempo dessa forma, como algo subjetivo e como um valor, nós vamos ver que nós vamos chegar num ponto que talvez nós estejamos segmentando partes da nossa vida, né, e por esse motivo a gente tem essa dificuldade tão grande de lidar com o tempo, nós acabamos competindo com nós mesmos. Então, quando nós colocamos o tempo sob essa ótica do valor, nós vamos chegar a alguns questionamentos. Então, quais são as coisas importantes? O que é valor para mim, né? O que é meu propósito? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Qual é o meu compromisso com essa existência, com essa vida? São questões realmente profundas, mas são questões que, na minha opinião, elas vêm antes da questão do administrar o tempo, né? Hoje, se você for acessar conteúdos a respeito de gestão do tempo, você tem diversos, milhares de livros falando disso, treinamentos, aplicativos, programas, mas quase todos eles falam da mesma coisa, o que é fazer mais, né, em menos tempo, né? E o conceito que eu gostaria de trazer para iniciar essa conversa é o que para mim vem antes disso,
oferecer um seguinte raciocínio: o mais importante talvez não seja a velocidade com que você está fazendo, ou a velocidade que você está indo, mas a direção que você está indo, para onde você está indo. E aí nós vamos talvez precisar trocar o relógio por uma bússola. Então, o relógio, aquele instrumento que a gente usa para entender o que a gente faz com o nosso tempo, talvez seja necessário, antes da gente pensar na gestão do tempo, de pensar no modo como nós conduzimos nossa vida. E aí nós precisamos de uma bússola, nós vamos trocar os instrumentos. Então, nesse sentido, tem perguntas importantes que nós precisamos responder. O que é importante para mim? Existe a gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois, mas existe uma relação do que é urgente, do que é importante na nossa vida, e nós acabamos quase sempre lotando a nossa agenda com coisas que são urgentes. E nós deixamos as coisas importantes de lado até que elas se tornem urgentes. Então, a grande reflexão, ou talvez uma provocação que eu gostaria de utilizar nesse início é essa: entendermos que nós precisamos, sim, encontrar formas de usar o nosso tempo de uma forma mais eficaz, mas sempre partindo do princípio, talvez esse momento que o mundo, que a humanidade esteja vivendo, seja um momento propício para isso, para a gente parar e refletir um pouco para onde nós estamos indo. Eu, com clientes aqui, que a nossa empresa hoje trabalha muito na área de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de empreendedores, e existem muitas pessoas nos procurando e fazendo essa reflexão: mas para aí, eu estava no piloto automático, eu não estava sabendo direito o que eu estava fazendo, e agora eu parei e as coisas estão ficando mais claras, eu estou começando a pensar de uma nova forma, eu estou começando a entender coisas que eu estava deixando de lado. Então, essa relação. Talvez o relógio hoje não seja tão importante quanto a bússola. Nós precisamos primeiro saber a direção que nós estamos indo, e aí, sabendo a direção que eu estou indo, talvez eu consiga mais tempo na minha agenda, ou pelo menos que eu dê prioridade para aquelas coisas que realmente têm significado e que são mais importantes na minha vida nesse momento, porque depende do momento que você está vivendo, as coisas vão mudar, as suas prioridades vão mudar. Quando você não tem essa percepção do que é importante para você, você vai acabar fazendo somente aquilo que os outros querem, aquilo que os outros pedem para você fazer. E você vai entrar, inevitavelmente, no piloto automático. E essa é uma questão que não é uma questão simples, Por isso que as pessoas muitas vezes não percebem. Não é uma diferença entre o bom e o ruim, porque se fosse dessa forma, era muito fácil da gente escolher. Eu escolheria o bom e deixaria o ruim de lado. A escolha é entre o bom e o melhor, Então, tem coisas que eu preciso fazer, que são boas para mim, que é necessário que eu faça, mas tem coisas que, se eu fizer, talvez seja muito melhor para mim, talvez não tão no curto prazo, mas mais a longo prazo. É o que nós chamamos daquelas questões, daquelas tarefas, daquelas atividades que são mais importantes para a gente, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, fazendo somente aquilo que é urgente, que geralmente está relacionado à vontade de outros, Então, é isso. Tem uma frase que diz o seguinte: uma das piores formas de usar o tempo é fazer muito bem algo que não precisa ser feito. Então, é nesse sentido que eu gostaria de fazer a minha colocação inicial.